Fala galera, beleza? Tranquilão? 2021, tudo no amor? Pô, isso aí. Então, vamos começar a nossa primeira aula de física, ó, sereno, tranquilo, nada daquilo de eletromag, de óptica, de ondas e Isaac, eu não tô entendendo. Cinemática, bem tranquilo, bem doce, algo, a parte inicial da física, né, pra gente conseguir compreender os outros fenômenos que têm um alicerce, que são alicerçados na cinemática, né? Então vamos lá para a introdução. O que faremos aqui na introdução? A gente vai discernir, a gente vai conseguir entender referencial, espaço, posição, velocidade e aceleração. Cara, o referencial é basicamente um sistema de coordenadas. Basicamente, vamos lá, o referencial é um sistema adotado no qual todas as grandezas físicas estão voltadas para aquele parâmetro. O que eu quero dizer? Pensa comigo. Isaac, o carro do meu pai está indo para Cabo Frio a 20 metros por segundo. Só que a 20 metros por segundo, e aí? A 20 metros por segundo em relação ao quê? Em relação a quem? Certo? Você já tem que fazer essa pergunta. 20 metros por segundo não é suficiente, não é uma resposta sólida para eu saber que seu pai está a 20 metros por segundo com referencial já, né? Então, a gente tem que estabelecer um referencial. Então, o referencial que ele quis dizer ali é o referencial terrestre, né? Tá, Isaac. Então, eu consegui entender que ele está a 20 metros por segundo em relação à Terra. Porque se eu pegar e outro carro em movimento, ele vai estar a 20 metros por segundo em relação a outro carro. Poxa, aí eu já mudei o referencial estabelecido. Então, todas as grandezas físicas naquele sistema ali já não vai estar mais voltada para a Terra, como eu citei, mas sim para aquele carrinho. Legal? Show de bola, sacou? Então, o referencial é um sistema de coordenadas. É um sistema de coordenadas, vírgula, o qual todas as grandezas físicas dependem dele, né? Você tem que se questionar em relação a isso. Isaac, espaço e posição. Cara, você entende espaço lá da geometria, do início da geometria, quando tu começa a estudar aquela geometria axiomática bonitinha, você vê lá que Euclides falou pra gente que o espaço é basicamente o conjunto de todos os pontos. Então todos os pontos estão inseridos no espaço, certo? Então o espaço é nada mais, nada menos que o conjunto de todos os pontos. Isaac, se o espaço é o conjunto de todos os pontos, então quem é a posição? A posição é basicamente um ponto que está contido nesse espaço. Então vamos brincar um pouquinho de matemática? Então o conjunto posição, ele é o subconjunto do espaço, certo? Ele está inserido no espaço. Sacou? Maneirinho, entendeu? Então o espaço é o conjunto. Ó, vou colocar aqui espaço. Colocar aqui até de laranja para a gente entender. Espaço. Conjunto de todos os pontos. E a posição, cara, a posição é basicamente um ponto desse espaço, certo? Um ponto desse espaço. Então vamos lá, no nosso referencial, Isaac, ele está na posição tal, em relação a quem? Não consegue, né? Ele está ocupando essa posição, em relação a quem? Certo? Então você sempre tem que estar com o referencial ali na sua mão. Então o espaço é o conjunto de todos os pontos, a posição é um ponto adotado, né? Ele está na posição x1, ele está na posição x2, x3, sacou? Maneiro? Bonitinho? Ele está na posição x1, ele está na posição x2 em relação ao quê? Em relação lá a origem do eixo, certo? Então, se eu pego um sistema de coordenadas, se eu afirmo
que um corpo está na posição x1, este x1 que eu acabei de citar é em relação à origem, certo? Porque se eu adotar agora que o meu referencial é o x1 e falar do x2, o x2 em relação ao x1 ele vai ser o x1, na verdade. Né? Consegue compreender isso? Se eu mudar o referencial, algumas coisas mudam, saca? Então, vem para velocidade. Isaac, velocidade. Cara, a velocidade de um corpo é algo tipo intuitivo, né? O quão veloz o corpo é. Cara, o quão veloz o corpo está diretamente ligado ao quão rápido o corpo consegue mudar a sua posição. Como a gente acabou de citar de posição, então o quão rápido o corpo consegue mudar de posição, isso é velocidade, certo? Então se o corpo demora muito para sair da posição x1 para ir até a posição x2, a gente já afirma que o corpo ele não é tão veloz assim. Então a velocidade está diretamente ligada ao espaço. Então a velocidade fala deste modo, a rapidez com que um corpo muda de posição. Galera, isso aqui eu não estou falando nada de vetores, tá bom? Tá tudo, tudo tranquilinho inicial. E a aceleração, Isaac, a aceleração, aqui a gente vai usar um pouquinho, algo mais, um rigor, vamos usar um rigor, vou usar o rigor aqui, movimento uniforme, vai ser algo mais rigoroso, mas aqui é só aquela parte teórica para solidificar. Então, a aceleração, Isaac, a velocidade é a forma com que eu mudo de posição ao longo do tempo, né? Então, eu estou mudando de posição ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo passa, minha posição está sendo alterada. Legal. E a aceleração, Isaac? A aceleração é o quão rápido, na verdade, minha velocidade está mudando. Eu já não estou pegando espaço como parâmetro. A aceleração, ela vai analisar, é o fenômeno que está diretamente ligado à variação da velocidade, certo? Ah, Isaac, de qual maneira o fator que faz o espaço variar está variando? Então vamos pensar que o que faz o espaço variar já não é constante, certo? Se a aceleração for diferente de zero, então o fator que faz o espaço variar, ele não é constante, ele é variável também. Então se a aceleração é diferente de zero, a gente já conclui que a velocidade vai variar ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer aqui com clareza? Cara, em intervalos de tempos iguais, eu não vou ter a mesma variação de posição ali, certo? A minha posição vai mudar ao longo do tempo, a minha variação de posição, certo? Porque se eu tenho uma velocidade constante, a gente consegue entender que, poxa, à medida que o tempo passa, eu vou ter variações de posições iguais. Bonito, saca? Consegue entender isso? Legal, Isaac, entendi velocidade, entendi aceleração, agora vamos para movimento uniforme. Cara, vamos entender o que é algo uniforme. O que é algo uniforme, o que é algo... Poxa, caramba, isso aqui é muito uniforme, isso aqui é muito direitinho, né? Bem intuitivo. Cara, um movimento uniforme, ele é diferentemente de algo caótico, né? Algo complicado de você entender. Cara, o movimento uniforme, ele é um movimento simples, é algo ideal. Isaac, por que ideal? Porque, cara, o movimento uniforme, ele, basicamente, a variação da posição aqui, ou seja, o quão rápido o espaço está variando, esse fator é constante. A velocidade é constante. Então, o movimento uniforme é um movimento ideal. Isaac, ideal? Claro, meu filho, porque isso aqui, o que quer dizer algo ideal? A nível somente de experimento, certo? A nível somente de experimento. Agora vem pra cá, porque vamos ver se vai dar. Acho que o pessoal do cameraman vai ver se tá pegando bonitinho. Então, o movimento ideal. Isaac, por que o movimento ideal? Então, é um movimento ideal, o qual a velocidade
A velocidade é constante ao longo do tempo. Ah, Isaac, maneirão. Cara, só que tem algo muito brilhante, porque, cara, todo esse estudo aqui, ele é formulado, ele tem mais solidez, ele tem mais rigor quando a gente tem um olhar matemático. Por quê, cara? Entrando um pouquinho só de ladinho assim no cálculo, a gente tem que, pelo cálculo, a gente diz que a variação do espaço, quão rápido o espaço está variando, é a velocidade, certo? Então a gente vai começar a entender que eu vou chamar a variação do espaço em um determinado intervalo de tempo de taxa. Então a taxa que o espaço está variando ao longo do tempo é a nossa velocidade. E quando a gente fala de taxa de variação ao longo do tempo, a gente já está conectando na derivada, certo? Se a gente pega um intervalo de tempo muito pequeno, um intervalo de tempo tendendo a zero, então a taxa de variação do espaço naquele mínimo intervalo de tempo vai ser a derivada daquela função. Qual função, Isaac? A função que relaciona o espaço com o tempo, certo? Visto que o tempo é o domínio dessa função. Então, à medida que o tempo passa, o corpo ele muda de posições. Então, esse lance de função, essa relação de dependência aqui a gente vai ilustrar com os gráficos. Mas vamos falar aqui das características do movimento uniforme. Isaac, se você fala que a velocidade é constante, então o deslocamento aqui, a gente já falou do deslocamento, né? Então a gente já sabe que, poxa, o deslocamento ele vai depender aqui da velocidade, né? Por quê? A velocidade faz com que o corpo mude de posição ao longo do tempo. Então, o deslocamento ele depende da velocidade. Legal, isso aqui a gente conseguiu entender. Então, vamos para a velocidade. Se a gente entende isso, a gente vai para a velocidade. Por quê, cara? Se a gente sabe que a velocidade... Pô, o piloto aí, ó. No meio da aula, no meio do auge da aula, o piloto cai, mas a gente não pode, não balança não. Ela balança, mas não para. Vamos lá. Velocidade. O que a gente vai fazer aqui com velocidade, minha família? Se eu afirmo para você que a velocidade é constante, o que eu digo, meu amigo? Que a taxa de variação da velocidade, ou seja, o fator que faz a velocidade variar, ele é nulo. Por quê? Olha só como é brilhante. Se a taxa de variação do espaço é a velocidade, então a taxa de variação da velocidade é a aceleração. A gente usa essa notação aqui, lá da derivada, Esse ds, ds dt, certo? É igual a velocidade. O que é esse ds dt? Esse ds, esse dt, indica parcelas infinitesimais, coisas muito pequenas, certo? Então, em pequenas variações de posições, em pequenos intervalos de tempo, então essa razão aqui de ds dt vai nos dar a velocidade naquele ponto. Olha como a gente consegue entender, a gente consegue entrar em velocidade instantânea assim, de cantinho, porque um instante é o limite quando o intervalo de tempo ele tende a zero. Tender a zero não quer dizer que seja zero, é algo muito próximo de zero, saca? Então a velocidade aqui, olha, a velocidade, meu bem, sem maldade, a velocidade é constante. É constante. Isaac, se você falou que a aceleração é o fator que faz com que a velocidade seja alterada, independentemente se eu tenho um movimento uniformemente acelerado ou uniformemente um movimento retrógrado, meu amigo, a aceleração vai fazer a velocidade mudar, se ela for diferente de zero. Então, a aceleração aqui é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a gente acha uma conexão entre a velocidade e a aceleração. Então, se a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a velocidade é constante. E se a aceleração é diferente de zero, a velocidade não é constante. Sacando? Entendeu? Fluiu. Então, cara, aqui eu vou ilustrar o gráfico e a gente vai chegar em uma fórmula. Cara, se eu falo, vamos entender, olha, vamos entender a matemática envolvida.
Se eu falo que o espaço, ó, a variação do espaço, o que faz o espaço variar é uma constante, então a gente já entende que o gráfico, ele tem que ser algo linear, né? Algo linear. Então há um fator que faz com que eu mude a minha posição. E esse fator é a constante. Verdade? Não há variação. Então, a gente já entende que há um caso aí, um gráfico linear. Show de bola? Ah, Isaac, então o gráfico, a gente já tem que entender que o gráfico é algo linear, não tem uma curva, um gráfico que vai ilustrar esse movimento, não é aquele gráfico muito estranho, não. Valeu? Vem pra cá comigo. Vamos ver se dá... Aqui, deixa eu ver. Acho que aqui dá pra pegar. Vou chamar o pessoal da gravação. Tá pegando? Aí, o pessoal falou, o pessoal tá on. Rapaziada, aqui é assim, ligada. Mas vem comigo, gráficos do movimento uniforme. Cara, vamos ilustrar um gráfico aqui, simples, um gráfico tranquilo, certo? Então, o que eu quero dizer? Poxa, na verdade eu vou ilustrar uma formulinha, né? Eu vou ilustrar uma formulinha e a gente vai conseguir entender. Então, poxa, eu sei que à medida que o tempo passa, ou a variação, ó, se o corpo está em movimento ali, um movimento uniforme, à medida que o tempo passa, a posição do corpo vai ser alterada. Então vamos tentar entender. Poxa, então a fórmula tem que ser algo do tipo assim. Vou botar um ΔS, que é a variação da posição, é igual a velocidade, que é o meu fator K constante, vezes uma variação aqui, ó, do tempo, né? Do intervalo de tempo. Então, olha só. Então, eu percebi que o ΔS é igual a um fator K vezes ΔT. Então, olha só que há uma relação de dependência, né? Então, ó, esse fator é variável. Esse fator é variável. Então, eu tenho uma conexão. Então, ΔS é K vezes ΔT. Há uma relação de dependência. Então, eu quero dizer que eu consigo exemplificar, eu consigo exemplificar essa fórmula através de uma função, certo? Ah, Isaac, então eu consegui concluir que o ΔT ele é o domínio dessa função e o ΔS é a imagem dessa função. Puxa, o ΔT é o domínio e o ΔS é a imagem. Sacou? Valeu? Então, o que eu vou fazer aqui, meu filho? Poxa, se a variação da posição, o ΔS, ó, variação, é um estado final menos um estado inicial. Pô, isso é fato. Isso é fato. Variação, estado final menos o estado inicial. Então, eu sei que eu vou colocar um S menos S0 é igual ao fator K, que é o nosso V, vezes ΔT. T menos T0. Só que, cara, se eu pegar lá no 0 segundos, certo? Para ficar mais fácil, eu vou ter aqui o S. Ó, S é igual S0 mais VT. Você já viu essa fórmula? Cara, S é igual a S0 mais VT. Pelo amor de Deus, cara, não fica com medo dessa fórmula, não. Olha pela matemática, vamos ver se não parece. Olha só como o poder que eu falo da matemática. Se você não souber a matemática, fica muito difícil de compreender alguns fenômenos físicos. Ó, f de x é igual a x, se você não souber, né? Se f de x é igual a x mais b. Fica tranquilo que não é Covid, não. F de x é igual a x mais b. E que isso, né? F de x é igual a x mais b. Cara, perceba que a lei de formação dessa função é muito similar a essa, né? Então, a gente consegue entender que o b é o coeficiente linear da função. Tratando, a gente vai ilustrar aqui a reta que vai representar aqui, a gente vai fazer isso no gráfico. Mas o b é o coeficiente linear. Perceba que o b, ele é independente, ele não é dependente de x, certo? Então, o que eu quero dizer? Que para qualquer valor do domínio, eu tenho que adicionar b, certo? Então, para qualquer valor do domínio, o b, o fator b, o número b, na verdade, ele não vai ser alterado. Saca? Maneiro? Então, perceba que, poxa, fisicamente falando,
para qualquer valor, para qualquer instante que eu pegar aqui, o espaço inicial não vai ser alterado, pelo amor de Deus, isso é intuitivo. Se eu estou parado aqui, se eu ilustro um eixo de coordenadas aqui, a posição que eu estou situado agora é de 2 metros. Se eu começo a me movimentar e um movimento uniforme, cara, para qualquer instante que eu pegar aqui, a minha posição inicial não vai ser alterada, não. Eu comecei o movimento em 2 metros, então se eu chegar em 5, independente se eu cheguei em 5, com qual velocidade, a minha posição inicial é 2 metros, em relação ao meu referencial, que o meu referencial é o eixo das coordenadas, saca? Então, vamos entender, a gente consegue entender isso aqui, ó, por conta dessa função. E essa função, para você que estudou matemática, você que sabe que meu amigo Dom Paulo tá sempre falando de função, pelo amor de Deus. Aqui, ó, eu tô pegando a ajuda dele, você tem que saber essa funçãozinha aqui. É a função o quê? Se tu não tá afim, tu sabe que essa função é afim. Valeu? Então, cara, essa função afim é representada por uma reta, certo? Então eu vou ilustrar uma reta aqui. Eu não quero saber ainda se o movimento, se eu estou saindo de uma posição maior para uma posição menor, eu não quero saber, eu só quero saber que é uma reta. Então perceba aqui, ó, esse ponto aqui, eu vou tratar o domínio T, né? Esse eixo horizontal vai ser T e esse eixo vertical vai ser S. Então aqui vai ser um T0, certo? E aqui vai ser, um T. Um instante T. Aqui, vamos entender matematicamente. Quando eu tenho um instante igual a T0, eu vou ter uma imagem que corresponde a esse valor, certo? S0. E quando eu tenho um instante T, eu tenho uma imagem que corresponde a esse instante S. Saca? Bonitinho? Então, olha só. Então, matematicamente, a gente sabe que esse ponto aqui, é o ponto T0S, S0, e esse ponto aqui é o ST. Poxa, olha que bonitinho, né? Olha que maneiro. Então, cara, você consegue, vamos lá, pela matemática, geometria, com 2 pontos você consegue encontrar a equação dessa reta. E a equação dessa reta vai ser essa daqui. Maneiro? Sacou? Isaac, e agora? Poxa, quando eu estou saindo de uma posição, na verdade, quando a velocidade é negativa, Isaac, o que vai mudar? Vamos lá. A gente sabe que o coeficiente angular da função, certo? Faz com que a gente consiga entender se a função é crescente, se a função é decrescente. Então, por essa ferramenta aqui que eu acabei de ilustrar, vamos perceber esse V. Se o V for menor que 0, a gente sabe que a função vai ser S é igual a S0 menos VT. Então, a reta aqui, ela já não vai ter mais essa inclinação aqui, vai ter uma inclinação diferente. Então, isso aqui não vai mudar muita coisa, não. Isso aqui a gente só vai ver algo deste tipo aqui, família, ó. Então, esse caso aqui que eu ilustrei aqui em cima é para V maior que 0, certo? Então, para V menor que 0, eu tenho uma função decrescente. Ou seja, a relação entre a função, né, a lei de formação dessa função aqui vai ser diferente dessa, porque a velocidade é menor que 0. Então, se eu saio, o que eu quero dizer? Olha que brilhante. Se eu saio de uma posição x1, certo? De uma posição x1, e vou para uma posição x2, legal? E eu percebo que à medida que eu faço esse movimento, minha velocidade, ela é menor que 0, ou seja, à medida que o tempo passa, a minha velocidade é constante, a minha velocidade é menor que 0. Então, se eu estou saindo de uma posição S0, indo para uma posição menor, poxa, o gráfico tem que ser desse tipo. Legal? Então, o gráfico sendo desse tipo, a gente já sabe que um determinado instante, esse corpo aqui vai parar, né? Então, poxa, deixa eu ver. Ah, tá direitinho. Então, S0, então aqui eu tenho uma posição S. Legal? Bonito? Saca? Então, para uma posição S, eu tenho um instante T. Então, esse S0 é no instante T0. Perceba que T é maior que T0.
Então, poxa, vamos entender uma função decrescente. Vamos lá. Esse valor do domínio, ele é maior, ó, esse valor t do domínio ele é maior que esse valor t do domínio. Se o valor do domínio aumenta e o valor da imagem diminui, a gente consegue entender que há um decrescimento dessa função. Se há um decrescimento dessa função, então essa função vai ser decrescente. Este caso aqui é para v menor que zero. Sacou, família? Entendeu? Pelo amor de Deus, né? Soltei o poder da lanterna verde hoje. Pode falar, pode falar. Então, cara, quando a gente falar de movimento uniforme e ente variado, a gente vai entrar um pouquinho no cálculo, fazer uma graça, até fazer uma questão da AFA muito maneira. Que se você tiver o conceito de cálculo de derivada, ela sai, ó, fácil. Valeu, família? Espero que vocês tenham gostado. Papai, ó, um forte abraço. 2021, pode contar comigo. Tamo junto. Fui!